Boa tarde, meu nome é Thaísa. Eu escolhi o artigo do Allen e Oliver, a aplicação da extração de fluido supercrítico, a cocaína e seus metabólitos na urina e no sangue. Um fluido supercrítico é uma substância que está acima de sua temperatura e pressão crítica. A resistência e dissolvência do fluido está diretamente relacionada à densidade, podendo variar em função da pressão e da temperatura. O fluido supercrítico escolhido foi o gás carbônico devido à sua baixa pressão e temperatura crítica. É um gás não polar, atóxico, não inflamável, barato, bom solvente para orgânicos e pode ser usado com pequenas quantidades de substâncias em trainers. A extração por fluido supercrítico é simples de executar, podendo ser usado em conjunto com qualquer técnica apropriada para os analíticos extraídos, como a cromatografia gasosa com espectro de massas. A extração por fluido supercrítico tem sido utilizada para a extração de drogas de abuso de inúmeras matrizes. Vários autores relataram a análise super ou subcrítica de drogas utilizando gás carbônico para a separação de alcaloides do ópio da palha de papoula. Há vários métodos analíticos utilizados para a análise de cocaína e seus metabólitos no sangue e na urina. O objetivo desse trabalho é relatar o desenvolvimento de uma aplicação de extração por fluido supercrítico para a recuperação de cocaína e seus metabólitos, benzoilequigoína e o éster metílico de equigoína na urina e no sangue. Os materiais e reagentes utilizados foram álcool isopropílico, diclorometano, amônia, gás carbônico, terra de tomácea, frascos de 6 ml, septos de borracha butílica, coluna para extração, ampola de 1 mg por mililitro e 100 microgramas por mililitro de padrão em estoque de cocaína D3, benzoilequigoína, éster metílico de equigonina, bistrifluorocetamida e um cromatógrafo a gás com espectro de massas. As soluções de estoque de drogas e de padrão interno foram preparadas em 1 micrograma e 10 microgramas em metanol. Os reagentes de clorometano, álcool isopropílico e amônia foram usados como solventes modificador orgânico adicionados à célula de extração, com 100% de gás carbônico como fluido supercrítico. Uma válvula HPLC foi colocada em linha entre o misturador e a célula de extração, alojada dentro de um regulador de temperatura, para a aplicação do gás e do solvente modificador na célula. Uma segunda válvula localizada abaixo da primeira foi usada para comutar a extração do modo estático para o modo dinâmico. As amostras foram preparadas em barcos de pesagem, contendo aproximadamente 0,13 gramas do meio de extração da terra de atomácea, 100 microlitros de padrão interno e 100 microlitros de cada padrão de estoque. Foram adicionados a 200 microlitros de sangue ou urina, que foi então pipetado para o meio de extração. O conteúdo do barco foi misturado e deixado secando durante a noite até se obter uma consistência fria. A amostra foi embalada frouxamente em uma célula de extração de aço inoxidável e 100 a 200 microlitros de modificador foi adicionado diretamente à célula da amostra. A célula de extração foi selada e colocada dentro do regulador de temperatura a 40 graus. A extração foi iniciada mudando a válvula da posição de carga para a posição de injeção e depois por 10 minutos e deixada por 10 minutos em modo estático. Depois foi trocada para o modo dinâmico por 20 minutos. Os analíticos foram eluídos através da saída e coletados por expansão em recipiente contendo 3 ml de metanol. Eu achei bem interessante a escolha do recipiente utilizado na extração, pois de certa forma ele é mais simples e econômico. A escolha do gás também, como fluido, foi bem boa, visto que ele não oferece riscos de reações secundárias. Assim, a possibilidade de descartes é menor e, além disso, é um gás atóxico e não poluente. O cromatógrafo a gás com espectro de massas foi operado em modo de monitoramento de íon único equipado com uma coluna capilar HP1, utilizando gás hélio como portador com um fluxo de gás de 1 ml por minuto. A temperatura foi ajustada a 100 graus inicial e 300 graus final por 2 minutos, com um aumento de forno de 10 minutos. A temperatura do injetor foi ajustada em 250 graus. A partir de uma solução de estoque de 10 microgramas por ml, 50 microlitros de cada droga foi pipetada em 3 tubos de ensaio separados, contendo 1 ml de sangue pré-tratado ou urina para extração na fase sólida e 200 microlitros de sangue ou urina para extração por fluido supercrítico. As amostras foram então extraídas e evaporadas até a secura, sob um fluxo de nitrogênio, e derivatizadas. 1 microlitro da amostra foi então injetado no cromatógrafo a gás com espectro de massa, para análise.
Eu achei bem legal que eles fizeram uma extração em fase sólida para que fosse possível comparar os métodos e demonstrar a eficiência da extração por fluido supercrítico. Várias amostras de sangue e urina foram preparadas e extraídas sob as condições acima mencionadas. A quantificação pelo método de extração por fluido supercrítico foi obtida pela adição de cocaína D3 com massa-carga de 185, que foi usado como íon de referência para calcular as razões de concentração de cocaína com massa-carga de 182 e 303, benzoilecgonina com massa-carga de 361 e 240, e o éster metílico de equigonina com massa-carga de 82, tanto no sangue quanto na urina. Na figura 2, mostra um cromatógrafo de um traço típico de cromatógrafo a gás com espectro de massas para cocaína, benzoilequigonina e o éster metílico de equigonina. Foi observada uma boa reprodutibilidade entre cada extração, o que indica a precisão do método. Nas tabelas 1 e 2, mostram a comparação de variabilidade de cada droga para cada extração por fluido supercrítico, para sangue e urina. As recuperações foram melhores que 75% para cocaína em sangue, melhores que 40% para benzoilequigonina e melhores que 85% para o éster metílico de equigonina. As recuperações na urina foram melhores que 75% para cocaína, melhores que 49% para benzoilequigonina e melhores que 90% para o éster metílico de equigonina. Por causa das recuperações de benzoilequigonina, cada droga foi individualmente colocada em sangue, devido às recuperações de reboque. Cada droga foi individualmente colocada em amostra de sangue e urina, extraída sob condições de extração por fluido supercrítico, e isso foi para investigar a possibilidade de hidrólise de cocaína para benzoilequigonina ou o éster metílico de equigonina, que não foram observadas. Em geral, a reprodutibilidade de cocaína, benzoilequigonina e o éster metílico de equigonina no sangue e na urina produziram bons desvios de padrão e desvios de padrão relativo. A tabela 3 resume a validação do método de cocaína e seus metabólitos, tanto no sangue quanto da urina. Os métodos que produzem desvio padrão relativos de menos de 10% foram relatados como aceitáveis para a validação de métodos de espécimes biológicos. Nas figuras 3 e 4, 3 curvas de calibração foram produzidas para cada droga a partir de 200 microlitros de sangue e urina, sob uma faixa de 5 a 100 nanogramas. É possível observar também os resultados das duas figuras na tabela 4 e 5. A tabela 6 resume as faixas de concentração para as curvas de calibração e os limites de detecção e quantificação para cada droga. O limite de detecção para a cocaína, benzoilequigonina e o éster metílico de equigonina foi determinado usando 200 microlitros de sangue em branco, com picos de uma solução de 1 microgramas por 1 mililitro para as 3 drogas. O limite de detecção era de 1 nanograma, com um limite de quantificação de 10 nanogramas em sangue e urina. A extração na fase sólida e os métodos de extração por fluido supercrítico foram desenvolvidos e comparados para encontrar uma possível existência de correlação. No quadro 7, é possível observar uma correlação existente entre os dois métodos com pequenas diferenças percentuais de 0,04, 0,09 e 0,08 para cocaína em sangue, 0,03, 0,05 para a benzoilequigonina e 0,07, 0,03, 0,03 para o éster metílico de equigonina. Para a urina, as diferenças percentuais foram 0,10, 0,6, 0,02 para a cocaína, 0,04, 0,06, 0,05 para o benzoilequigonina e 0,09, 0,07, 0,06 para o éster metílico de equigonina. Os resultados das amostras de sangue usando a extração por fluido supercrítico variam de 0,084 a 0,21 microgramas por litro, e para a extração na fase sólida de 0,11 a 0,26 microgramas por litro. Na extração de fluido supercrítico na urina, as faixas de resultados foram de 0,13 a 0,29 microgramas por litro, e a faixa de resultados para a extração na fase sólida foi de 0,7 a 0,20 microgramas por litro. As figuras 5 e 6 mostram os gráficos baseados na tabela 5, para ambos os métodos para sangue e urina, e nos gráficos mostram claramente a variação entre os dois métodos.
O estudo demonstra que a extração por fluido supercrítico pode ser usada como uma possível alternativa aos métodos convencionais para o isolamento de abuso de drogas, como cocaína, benzoilegoína e o éster metílico de guanina do sangue da urina. Recuperações superiores a 70% foram relatadas para a cocaína e superiores a 85% para o éster metílico de guanina. Entretanto, as recuperações de benzoilegoína foram relatadas como sendo superiores a 40%, o que foi inferior à cocaína e o éster metílico de guanina. A explicação mais plausível é que o analito da benzoilegoína é um isoetílion. Um controle mais próximo do pH de extração provavelmente aumentaria os rendimentos. Foram observadas pequenas diferenças percentuais entre a correlação entre os dois métodos. Entretanto, ambos os métodos eram comparáveis, o que faz com que a extração por fluido supercrítico para a recuperação de cocaína e seus metabólitos seja eficiente tanto para a extração no sangue quanto na urina.